Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes, sou mentora de empreendedoras. Eu tô aqui hoje para mais um episódio, mas antes de a gente começar, antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero te convidar para seguir a página oficial lá no Instagram deste podcast, que se chama Podcast Papo de Sucesso. Se tu ainda não acompanha, vai lá, segue, começa a acompanhar todos os conteúdos. Lá a gente mostra também a programação dos episódios que são lançados a cada 15 dias. E eu quero também falar um pouquinho sobre o meu livro aqui para vocês. Ele é um livro que eu escrevi em coautoria com outros colegas da mentoria do Joel. Ele se chama O Poder das Conexões. Tem o prefácio do Joel J, inclusive. E aqui ele conta histórias de pessoas reais, né, para inspirar e motivar quem precisa desse incentivo, dessa luz aí a mais, né? Então te convido, caso tu tenhas interesse, a entrar em contato lá no meu Instagram para te ter o teu livro também e aproveitar essa leitura. E aí eu quero falar agora sobre a minha convidada, sobre a Ana, que está aqui comigo. Eu conheci a Ana por uma indicação e eu me surpreendi, porque quando eu fui olhar, né, a loja, ela tem uma loja, a gente já vai falar um pouquinho mais, eu assim, essa loja já me segue. E eu não sabia o motivo, né, mas já me acompanhava, eu assim, nossa, aí fui procurar a Ana, e a Ana também já me seguia. Por algum motivo ela já estava ali me acompanhando, eu não conheci por conta da Lili, foi ela que me indicou e desde o primeiro momento eu me apaixonei, né? Tanto pelo que nome, bom. O que a loja oferece, o propósito da loja, acho que é muito claro, assim, muito né? forte. E tem tudo a ver com mulher de sucesso, né? Isso aí. Tem tudo a ver com mulher de sucesso. Mulheres poderosas. Mulheres poderosas. Ana, seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada. Ela é a proprietária da Pode Mais, um nome super inspirador. E a gente já sai da loja entendendo que realmente a gente pode mais. Isso aí, ai que lindo. Adorei ouvir isso. Ju, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em vir aqui conversar contigo. Eu sou a Ana, né? Eu sou mãe de 2 filhos, sou esposa e sou uma empreendedora aí apaixonada por essa missão de vestir mulheres com propósito. Eu sou apaixonada por vendas, né? Eu sempre falo que eu sou uma vendedora desde muito pequena, então eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim. Vamos então falar um pouquinho mais sobre isso. Tu fala que tu desde pequena apaixonada por venda. Sempre o objetivo foi roupas ou tu já teve dentro da tua trajetória assim outros caminhos? Outras coisas, assim. Eu comecei muito cedo, porque eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe na adolescência. Só que antes de ser mãe, eu sempre já gostei de ter o meu próprio dinheiro. Como eu vim de uma família que não tinha condição, né, de dar as coisas às vezes que eu queria comprar, tal. Então, com 13 anos, eu fiz um curso de manicure. Caraca. Então, com 13 anos, eu pedi para minha mãe de presente de aniversário um curso de manicure. E a minha mãe, estranhou, assim, nossa, um curso de manicure e tal. E eu insisti, ela me deu esse curso, eu fiz esse curso de manicure e eu estudava num período e no outro período eu comecei a fazer unha das mães das minhas amigas. Olha só. Então eu amava. Empreendedora nata. Eu amava. Eu lembro que eu saía com a maletinha e fazia unha das mães das minhas amigas. E eu gostava muito, assim, porque isso me proporcionava comprar as minhas coisinhas que eu gostava. Daí, eu via uma calça que eu gostava, então eu ia pro centro e comprava. Então, bem novinha, já era super independente. A minha mãe sempre fala que, nossa, a Ana já pequena, ela já queria resolver as próprias coisas dela, assim. Então, eu comecei muito cedo, daí logo depois eu fui mãe e esse foi o meu... Eu digo que ter sido mãe cedo foi o que me trouxe, assim, um motivo principal para ir para a luta mais cedo. Então, eu comecei muito cedo. E é engraçado tu falar isso, Ana. A gente se atrai por vibração, né? Eu ouço desde sempre, eu até precisei ressignificar isso. A Juliana se vira. A Juliana se vira. Eu sempre ouvi muito isso. E às vezes a gente fica no se virar, dependendo, te leva para um lugar que parece que tem que estar sempre se virando. Isso. Eu ressignifiquei isso, mas desde muito cedo. A primeira vez que eu empreendi para fazer dinheiro, eu lembro que eu aprendi na escola a confeccionar umas sacolinhas que era de papelão, pegava a caixa do café e encapava e fazia e tal. E a minha tia tinha loja no Rio Grande do Sul. E ela vinha, comprava de mim as sacolinhas como pacote de presente e eu vendia para ela e ela embrulhava. Olha,
super empreendedora. Eu sempre tive, assim, esse olhar, né? O empreendedorismo, ele é algo que está presente. Eu até já contei a minha primeira história como empreendedora mesmo, foi uma aposta que eu perdi pro meu pai. E eu disse pra mãe, não precisa comprar o presente, eu vou fazer esse dinheiro. E na época, ó, compra uma jarra pra mim, eu vou fazer a rifa, pago a jarra e pago o presente. Foi assim. E é muito legal tu trazer essa história, porque é desde pequeno, né? A gente já vem, parece que tu já nasce com um porquê, né? Super. Esse propósito, ele já vem junto. Super. Comigo foi assim, comecei muito cedo. Logo depois, a minha mãe fazia acessórios. Então, eu também já, fazia acessórios em casa. E daí, as minhas amigas da escola gostava, e daí eu vendia para elas também. E daí, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu tive um salão de beleza. Olha só. Então, como eu tinha sido manicure, eu já tinha minha filha, então eu sempre tive que, já desde muito cedo, começar a trabalhar. Então, eu tive esse salão de beleza, que, imatura, né? A experiência não foi boa, porque é muito desafiador, parte de salão de beleza, manicure. Quem é da área da beleza sabe o quão desafiador é, assim, essa área. E daí, eu fiquei pouco tempo com esse salão de beleza, assim, foi em torno de 6 meses. Depois eu fui trabalhar no shopping e fui para a parte de vendas. Antes disso ainda, com 16 para 18 anos, eu trabalhei num ônibus. Tempo atrás, né? A pessoa, a idade. A gente não vai falar sobre a idade. Não tinha o computador, era algo que não tinha nas escolas. Então, existiam uns ônibus, não sei se tu lembra disso, assim, eram uns ônibus equipados com os computadores. Então, ele era um serviço terceirizado para as escolas. As escolas particulares pagavam. Esse ônibus, ele ia uma vez na semana na escola para dar aula para as crianças de informática. Tu nasceu aqui nessa região? Eu nasci nessa região. Eu sou de Imaruí. A minha cidade tem 11 mil habitantes. Tá. O Pedro olha pra mim e assim, não tocava música internacional em Imaruí. Porque às vezes ele traz assim, não tinha. Esse ônibus não tinha. Não tinha lá. Então existia esse ônibus e daí foi o meu primeiro emprego assim com carteira assinada, foi nele. E foi muito curioso, eu vou contar uma história de quando eu pedi fui lá tentar esse emprego, eu não tinha computador em casa. E eu fui pedir um emprego de auxiliar de professora de informática. Sem ter computador. Ousada, né? Uhum. Sem ter computador. Eu cheguei, ele na entrevista, ele perguntou assim, tu sabe mexer? Eu falei, sei. E eu não sabia. E daí eu disse, não, eu não sei de onde veio essa coragem, tá? Daí eu lembro certinho da minha pose, assim, né, no computador, e eu me pegando no mouse. Só que eu peguei no mouse ao contrário. E daí eu lembro... Começou tudo errado. Tudo errado. Daí eu lembro dele pegando a minha mão e ajustando o mouse. Ao lado certo. Assim, então ele viu naquele momento que eu não sabia. Sim. Mas que eu tinha vontade. Perfeito. E eu fui contratada. E foi bem interessante, assim, porque daí eu tive... essa professora me auxiliou em tudo, então eu tive um suporte de treinamento, e ali eu fiquei quase 2 anos. E daí, depois disso, só que eu fui montar o meu salão de beleza. Mas, assim, coragem, eu já vi de cara, coragem de chegar e dizer, eu sei, né, eu não sei, mas eu vou aprender a fazer um negócio. O salão não deixa de ser coragem, né? Sim. A gente precisa ter muita coragem para empreender, né, Ana? Eu acho que esse é o ponto principal. Verdade. E dentro dessa trajetória, assim, o que te levou pro lugar que tu tá hoje, assim? Tu é nata empreendedora desde sempre, mas como que tu foi parar no ramo da moda? Da moda. E da estética, né? Porque da estética. Ela tá nesses 2 ramos hoje. Sim, faz 14 anos, né, que a Pode Mais existe. Teve aí um caminho, tiveram outros nomes. Eu comecei como Ana Estética. Eu sou formada em estética. Então, eu comecei como esteticista e daí a minha história, eu trabalhava num salão de beleza perto da minha casa como esteticista. E um certo dia, eu não fui avisada e essa minha sala ela foi pintada de meio que metade vermelho e metade branco. E eu fiquei triste com aquilo ali de não ter sido avisada, eu atendia lá e tal. E eu disse, eu acho que é o momento de encerrar esse ciclo. E eu disse para minha mãe, eu vou atrás, eu morava com a minha mãe, minha mãe e a minha filha. E eu disse, eu vou atrás de um local para eu começar a atender as minhas clientes. Eu já tinha as clientes que eu fazia massagem. Então, eu fazia massagem adoidado, assim. E a minha mãe assim, nossa, mas como que tu vai fazer isso? Tu não tem dinheiro para montar algo, né?
Eu disse assim, não, mas eu vou dar meu Coragem. jeito. Coragem. A palavra do podcast de hoje é coragem. E eu sou medrosa, tá? Mas deixa eu te fazer um parênteses aqui. Coragem é o agir do coração. E se a gente não age com o nosso coração, ou se a gente não permite, né, que isso saia e essa força ela venha para fora, a gente não faz metade das coisas que a gente tem vontade de fazer. Verdade. E talvez para quem está nos ouvindo agora, eu tô trazendo essa palavra porque eu tô percebendo aqui, porque de repente o que te falta é coragem hoje para agir, né? Para quem tá lá parada, travada, quer dar um passo, quer abrir, quer sair do home office para ir para um escritório, quer dar o passo de começar a colocar a cara dentro da rede social e tem vergonha, tá preocupada com o que os outros estão pensando. Coragem. É isso aí. É e eu não sou essa corajosa, tipo, eu faço, né? Eu supero os meus medos, mas todos os dias eles existem em mim. É algo que até hoje, né? Hoje eu acordei com medo. De vir aqui, não. De vir aqui, dos desafios que amanhã tem um lançamento, dos desafios que no meio do caminho vão acontecendo, de desafios que vão aparecendo. Então, eu acordo quase todos os dias, esse medo, ele existe, aquele friozinho na barriga. Mas eu não deixo ele me paralisar, eu não vou. Deixa ele tomar conta. Não, ele não toma conta, eu sou maior que ele, eu sempre penso isso. Nada foge do controle algumas coisas, nem tudo está sob nosso controle. E é isso, é a vida, né? A gente precisa entender que faz parte. O medo, ele nunca vai deixar de existir, né? A gente precisa entender, acho que olhar para ele, né? Dar o nome, o lugar para ele e seguir. Porque senão a gente trava, paralisa. Exatamente. E o meu motivo principal sempre foi a minha filha. Então, toda essa coragem veio muito dela, né? Sim. De tipo, eu preciso dar conta. Eu quero dar o melhor para ela. Eu quero oferecer o melhor para ela do que eu tenho, do que eu tive. Então, esse foi o meu grande motivador de tudo, assim, de tudo. Eu sou chorona. Mas aqui tá liberado, emocionada. E daí, montar o meu negócio ali foi quando eu fui procurar essa sala. Não tinha condição de ter essa sala, né? E eu atendi uma pessoa. Então, são anjos, né? Porque a nossa vida, a gente depende das pessoas. Então, no meio do caminho, esses anjos, eles vão surgindo, Deus coloca essas pessoas no caminho e tudo vai se encaixando, né? Então, quando eu fui montar esse negócio, uma pessoa que eu atendia na massagem, ela ficou sabendo que eu queria sair, que eu estava triste em estar nesse lugar, e ela sabia que eu não tinha condição, e a mãe dela tinha uma escola perto ali, e já me conhecia, já tinha feito massagem comigo, e a mãe dela me chamou. E disse, Ana, eu vou te emprestar R$3.000 para te começar. Na época ali, 14 anos atrás. Tu me paga como tu puder, sem juros, sem nada, para te poder ter esse início. Então, eu comecei assim. Caraca. Abri com R$3.000. Eu já tinha um aparelho que eu tinha parcelado, que era um de endermologia, que é quem é da massagem, aquele que suga, assim, comecei. E assim foi o meu começo. E daí, na parte da moda, eu comecei. Um certo dia, eu falei pro eu tava noiva, daí eu falei. Eu recém tinha casado, logo depois, assim. E eu falei pra ele, quero colocar uma arara de roupa aqui pra, tipo, sabe, ter um extra. Ter um movimento e tal. Daí ele assim, tipo, super me apoiou, tá, vamos. Daí ele falou assim, eu falei assim, tá, mas eu não tenho dinheiro, né? Recurso. Eu não tinha cheque, eu não tinha o meu nome limpo, porque eu, né, tinha feito o meu curso de estética, eu não tinha conseguido... Você fez o que precisava. Quitar ele. Com as suas ferramentas. Exatamente. Daí ele disse, não, então eu te empresto e tu vai me pagando e tal. E assim eu comecei uma arara de roupa na minha sala. Só que era aquela loucura, né? Eu atendia cliente, vendia roupa aqui na mesma sala, assim. Então era aquela... E foi indo. Eu fui criando bases muito sólidas. Eu falo que são 14 anos... empreendendo, e eu sempre fui um passo de cada vez. Sim. Eu acho que é o grande segredo, assim, a gente não pode ter muita pressa. As coisas, elas não acontecem da noite pro dia. É o processo, né? É o processo. É viver o processo. E eu acho que estar no presente,
Porque tu tinha clareza de qual era a tua situação atual. Sim. E você se apegou a isso. O que eu posso fazer com as condições que eu tenho aqui? Exatamente. Porque tem muita gente que, de repente, fica olhando, né, pro que quer lá na frente. E quando você fica muito focada naquilo que tá lá na frente, que não tá ao teu alcance, você se distancia daquilo que você tem nas mãos agora para fazer. E eu trabalho com mentoria, né? E a gente trabalha muito assim, onde tu tá e onde tu quer chegar. E eu não vou, a gente, óbvio, mira onde a pessoa quer chegar. Ontem eu fiz uma live e ainda falei sobre isso, né? A gente tá fazendo a Semana da Mentalidade de Sucesso, são lives essa semana. E eu abri o computador, desenhei no meio da live, mostrei o passo a passo, eu coloquei: entre onde você está e aonde você deseja chegar, existe um caminho para ser percorrido. Existe um processo para ser vivido. E eu acredito que esse é um dos principais erros, né? Eu vejo isso, diariamente. Essa semana eu atendi uma mentorada. Ai, mas o resultado não vem, o resultado não vem. Resultado venda, né? Às vezes, é isso que a gente deseja. Mas o resultado, ele é uma consequência do que tu tá fazendo hoje. Então, onde é que tu precisa olhar hoje? O que tu precisa ajustar hoje nessa caminhada? Acho que isso é uma reflexão bem importante pra gente deixar aqui. É verdade. E se você entendeu isso rápido, eu já entendi o porquê do resultado. Eu sempre fui, acho que pela educação que a minha mãe deu, assim, tipo, eu sempre sabia realmente isso que tu falou, a minha realidade. Sim. Então eu via outras pessoas, eu até, tipo, desejava, tipo, eu queria poder, mas eu nunca queria estar no lugar de outra pessoa, eu sabia quem eu era e dentro daquela minha realidade ali. E quando eu comecei a trabalhar com a roupa, foi algo ali, meu marido é muito da planilha, né? Eu sou totalmente, não sou nada. Ele é o planejador do negócio. Ele é o planejador. Precisa de alguém para olhar para os números. Ele na época assim, ele pegou a planilha de Excel e falou assim: olha, sabe que isso que tu tá vendendo aqui de roupa, tu tá trocando 6 por meia dúzia, né? Tipo, não vai dar certo, não tá dando certo, tu não tá lucrando, tu só tá tendo trabalho. Eu olhei pra ele e falei assim: não, tira essa planilha de perto de mim, eu não quero saber dessa planilha, eu vou continuar. Eu vou continuar, vai dar certo. E daí ele assim, não, então tá. Ele teimosa, ele sabe que eu sou teimosa, ele disse, então tá, então continua. E assim foi indo, eu fui pegando mais um espacinho, montando mais uma arara, e isso com todos os meus atendimentos de estética junto. E eu fazia tudo isso. Se virava... Eu me virava nos 30. Então, a minha filha, quando ela estava na escola, né? E daí teve uma época que, tipo, eu não tinha condição de pagar colégio particular. E essa era o meu principal objetivo. Eu falava, minha filha vai estudar num colégio particular. Porque eu não estudei no colégio particular. Sim. E eu senti isso. Então, eu tentei até colocá-la no colégio público. Ela ficou 2 dias e eu chorei. Eu cheguei chorando pela impotência. E tipo assim, aquilo ali era... Eu não queria, eu me frustrei com aquela situação. E eu lembro que fui atender uma cliente, essa mesma filha dessa mesma pessoa que me ajudou no início. E ela viu que eu estava triste por causa da situação. Ela disse, Ana, eu vou falar com a minha mãe. E, na verdade, eu acho que ela nem me avisou. Eu acho que ela depois só veio falar assim, eu falei com a minha mãe, a gente resolveu o seguinte, a Ana Júlia estudar na escola, eu tinha uma escola particular, e a gente troca pelas tuas massagens. Ela era dona da escola? Da escola. Caraca. Ela era dona dessa escola. É uma escola que meu filho estuda. Hoje meu filho estuda nessa escola. Caraca. E ela me chamou e troquei por massagem durante alguns anos. A mensalidade dela... Pelo teu serviço. Pelo meu serviço. Daí fazia a dona, as 2 filhas. E durante um tempo, assim, eu troquei o meu serviço pela mensalidade da minha filha. E depois graças a Deus, chegou um momento que eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas e... E olha só que massa, né? Às vezes a gente desiste. Tem uma frase, o Caco até, quando me veio esses dias, ele perguntou, Ju, qual que é a frase? Pedis, obtereis, achais e realizarei, né? Quando a gente tem muita clareza daquilo que a gente quer e a gente pede... Acontece. É verdade. Acontece. Eu acho que é o acreditar, né? É o acreditar naquilo que tu vê.
Deus, ele não vai permitir que tu veja aquilo que tu não pode. Talvez aquele momento, né, tu enxergar isso e trazer isso para fora e externalizar, te proporcionou chegar no resultado. E aí, mais uma vez, Deus, ele não vai chegar, né? E vai te mandar uma carta. Ele até manda recados, né? Mandou recadinhos hoje. Todos os dias. Mas são as pessoas que ele coloca para cumprir aquilo que ele tem para nossa vida, né? Acho que isso é bem legal, assim, de trazer e de reforçar nesse papo. Ou acreditar ou não desistir. E a coragem, é claro. A coragem. E a persistência, assim, para mim, ela é uma das palavras principais, assim, é a gente persistir e acreditar, assim, no meio do caminho, empreender é muito desafiador, é solitário demais, porque pode ter equipe, pode ter o que for, a decisão é tua, o risco é teu, então é tu que tem que ter a coragem de peitar aquilo, e todos os dias, assim, são inúmeros desafios, né, e tu precisa persistir naquilo que tu acredita. Às vezes todo mundo está te falando um caminho, mas não é aquele que tu acredita. E não é o que tu enxerga, né? Não é o que tu enxerga. A gente teve um episódio anterior, o da Ju, ela teve aqui, inclusive, ouçam esse episódio também, para quem não ouviu. E eu falei exatamente isso. Da Ju? É Juliana Cabral. A gente falou sobre a espiritualidade. Ela é pastora, então a gente trouxe, assim, esse olhar legal. Do empreendedorismo, né? Mas o quanto a gente precisa estar conectada com Deus. E aí você vem e você fala exatamente a mesma coisa que eu falei. Empreender é solitário. Às vezes a gente tem uma visão daquilo que a gente quer, mas tu trouxe aqui o exemplo do teu marido, né? O meu hoje tá vindo caminhar comigo. Mas há um tempo atrás, ele estava vivendo os processos dele. E até hoje tem algumas coisas. Essa semana a gente sentou no escritório e a gente desenhou alguns processos assim que precisa caminhar. Eu senti pela primeira vez que ele enxergou o que eu enxergo. Ai, que legal. E isso é incrível. É incrível. É incrível. Pela primeira vez ele enxergou. E aí ele externalizou isso, né? Nossa, amor, isso aqui vai dar muito certo. Que legal. Porque o início disso... E aí já fica, para quem tá ouvindo, eu não sei como é que foi o processo com o teu, ele sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou. Ele nunca disse assim, não vai dar certo isso. Sim. Mas ele, sabe, apoiava, mas... Desconfiado de repente, né? E aí quando você começa a dar resultado, quando você começa a mostrar números, quando você começa a realmente ter tudo isso acontecendo ao teu redor, não tem como. Então eu digo para as minhas mentoradas, você quer que seu marido te apoie? Resultado. O que precisa acontecer no teu negócio para ele enxergar o resultado? O meu marido, eu digo que foi fundamental, assim, porque essa base ela é muito importante, né? Então, ele de maneira nenhuma, ele nunca duvidou da minha capacidade. Ele sempre... o que tu tá falando, assim, de repente, tipo, opa, será? Porque é a visão diferente. Total. Mas ele nunca me desestimulou e sempre respeitou da maneira que eu tava vendo as coisas. Então, não, é isso, sabe? Já fica o insight aqui, né? Escolham seus maridos. Isso é muito importante. Isso é fundamental, assim, porque eu percebo hoje, diariamente, dentro da loja, assim, como existem relações que as pessoas, às vezes, se submetem às pessoas a baixarem a autoestima. A mulher é muitas vezes diminuída, né? Tipo, parece que um homem... Algumas vezes, alguns homens, eles têm medo dessa mulher... Empoderada. Essa mulher que vai... Né? E o legal é os dois seguirem os seus caminhos e terem para onde voltar, né? É tão bonito isso. Eu resolver as minhas coisas, conseguir as minhas coisas, ele ir atrás do caminho dele também. E a gente ter para onde voltar, ir para nossa casa e, sabe, ter o nosso momento mostrar, viver o resultado juntos, isso, né? junto. É tão bonito isso, assim, para mim é algo que eu acredito muito e é o que faz tudo vale a pena, né? Porque a gente tem que ter com quem compartilhar os nossos momentos e as nossas comemorações e as nossas frustrações e os momentos difíceis. Principalmente as frustrações, porque, como tu disse, é solitária a caminhada. Então, se tu tens uma pessoa que te puxa para trás e o ambiente ele é fundamental para o nosso crescimento, isso vai te travar em algum momento. Ou você precisa ser muito forte, muito resistente para conseguir sair daquilo e mesmo assim agir. Sim. Então, quando tu tens uma pessoa ali do teu lado que, apesar de não enxergar, porque era isso que acontecia comigo e pelo que eu entendi contigo. Sim, comigo também.
Pô, eu vejo muita coisa pra mim e pro meu negócio, Ana. Muita coisa, assim. Eu vejo, mas eu vejo. Sim. É Eu louco vejo. isso, né? É Muito louco. É outra pessoa não, tipo, mas eu E te aí, entendo. E aí você começa a compartilhar e eu imagino que passa, né? A gente já teve uma situação que foi em 2021, eu tomei a decisão, amor, esse ano eu vou palestrar. E eu não palestrava até então, fazia as minhas mentorias, eu faço mentoria, entrego, né, desde 2018. Então, a minha experiência era de aqui, sabe? Direcionar e tal. E aí ele não falou, ele só pensou. Ele não falou pra mim, ele me falou 1 ano depois. Ele pensou, nossa, não tem nem repertório. Nossa, ele pensa, mas que bom Ele que ele pensou, não falou. aí 1 ano depois, e numa conversa, ele falou assim, nossa amor, quando tu falou que ia palestrar, eu pensei, mas como assim que ela vai palestrar, né? Tipo, nunca palestrou. E real, gente, repertório tu adquire com a experiência. O meu repertório, ele não era limitado, ele era um repertório de atendimento, de tu tá aqui, mas óbvio, tinha experiência. Tu enriquece ele, né? Exato, com a experiência. com livros, com Sim. conhecimento que tu vai buscar, enfim. E aí 1 ano depois, o ano de 2021, eu palestrei, foi o ano que eu palestrei, inclusive pro Joel J. Olha, eu fiz a mentoria sensacional. pra ele e foi treino, assim, eu digo que eu fui treinada por ele, assim, foi uma virada de chave pra mim em relação a esse propósito, né, de palestrar, de levar a fala. E aí, depois de 1 ano, ele falou, cara, eu pensei isso e hoje eu vejo assim, meu, você arrasou no ano. Que porque legal. foram várias palestras que eu fiz, várias oportunidades, até hoje, né, ainda quando tem o palco e a oportunidade, eu tô lá. É um dos braços do meu negócio, palestrar, treinar. E que bom que naquele momento, apesar de não enxergar o que eu tava enxergando, ele apoiou. Ele não te... Não, ele não puxou pra trás. Pra trás. Ele não falou assim, você tá maluca? Bateu a cabeça? Não, pelo contrário. E eu acho que isso importante. É fundamental no nosso processo. É muito importante, assim. O meu marido, ele foi importante em todos os... Porque por mais que eu sou essa mulher empoderada, né? Tipo, eu resolvo as minhas coisas desde muito pequena, então eu já, né, sou uma mulher que eu vou atrás. Ninguém segura. Eu quero ter as minhas próprias coisas, eu quero fazer. E só que eu gosto desse lado também, do aconchego dele. Sim. Então, eu me permito também, por mais que eu seja assim, eu também gosto de chegar e ter o meu momento também de ele me cuidar, né? De receber, de ter esse cuidado masculino. Então, eu acho que também é fundamental. A gente nunca pode deixar ultrapassar que esse teu lado empoderado, ele assuste. Sim. Então, tu precisa permitir que o teu parceiro também te cuide, né? Em alguns momentos. É algo que... Até para que a gente permaneça no nosso lugar. Exatamente. Né? O lugar da mulher, o lugar do feminino. Isso. Porque se a gente não permite isso, o homem naturalmente não vai estar assumindo o lugar que ele é para assumir. E daí não dá muito certo. É bem isso. E Ana, me fala um pouquinho mais sobre a Pode Mais. Onde é que, em qual momento assim do teu negócio, né, da tua trajetória, que surgiu o nome? Incrível esse nome. Ele realmente fez parte já de um momento da minha vida, né? Quando eu falei que eu te conheci por indicação da Lili. Eu fui na loja porque a gente fez uma estratégia de imagem para um evento. Inclusive, ficasse lindíssima com o macacão verde. Eu amei. Maravilhoso, incrível. E tem uma história, assim, por trás disso, né? Pra mim, de merecimento, de realmente poder, de aceitação, de entender que era uma construção e eu só tava colhendo aquilo que eu tava plantando. E quando eu me dei conta, assim, que eu saí da loja, que eu olhei pra sacola, né? E eu vi o nome, me caiu uma ficha, assim, muito grande. Tanto que eu mencionei isso depois na minha entrega, né? Eu falei isso entrou na pauta da minha entrega, na minha palestra no dia. E eu quero saber de onde é que veio isso, assim, se já nasceu com esse propósito. Então, foi em 2019, surgiu a oportunidade de eu começar a marca própria. Era algo que eu tinha esse desejo, eu tinha algumas dores de não conseguir comprar algumas mercadorias, algumas roupas que eu gostaria de ter e às vezes ou eram muito caras para eu vender na loja, né, na qualidade que eu queria, no estilo que eu queria, ou a qualidade era muito ruim. Então, surgiu a oportunidade de eu começar a marca. Então, eu fui atrás de um nome para a minha marca de roupas. Tudo começou aí. Entendi. Porque até então, a loja se chamava Up,
moda e estética. Caraca, tipo, nada a ver com nada. Tipo, assim. nada a ver com nada. Tipo, eu até hoje, muitas, né, me chamam a Ana da Up. Muitas, as mais antigas são a gente Ana volta da até Up. no processo, foi o teu processo. É. A Up precisou Existir para esse amadurecimento tal, e precisava ter a moda e estética, porque eu tinha estética, né? Sim. Então eu precisava que essa Nasceu assim, nasceu assim. Inclusive hoje, uma vez na semana, ainda tenho uma profissional que atende comigo, que já trabalha comigo há quase 11 anos. E ela ainda atende na estética. Então eu mantenho uma sala de estética lá. Então eu ainda tenho a estética lá, com o atendimento com ela. E daí tinha a Up, e eu precisava desse nome para minha marca. E eu tava procurando tal, e eu, tipo, um certo dia eu tava no Instagram, e essas frases, assim, motivacionais, e a palavra pode, ela gritou pra mim. Eu me arrepio até. Eu também. Eu me arrepio. Ela gritou, e veio essa palavra pode, eu precisava de um nome curto, eu disse, pode. Foi nisso, assim, eu tava olhando no Instagram, pode. E daí eu disse, Pod Brand. Então a minha marca registrada da minha marca é Pod Brand. Eu montei a marca e assim começou a minha marca própria. Confecção própria. Então a gente começou, é muito desafiador ter uma marca própria, assim, de início foi extremamente desafiador. A minha primeira coleção, eu tive que ficar plantada de carro na frente da casa da costureira, porque ela não entregava as minhas peças. Caraca. Então foi bem difícil, eu ia viajar. Eu fiz o lançamento em Nova York da marca, então foi sensacional, assim, quando eu cheguei, assim, eu contratei lá um filmmaker, né, e uma fotógrafa. Quando eu cheguei em Nova York, que eu vi eu com as roupas, e eu ali, e aquilo ali, eu nunca vou esquecer daquele sentimento de tipo, nossa, sabe, eu consegui, sabe, porque aquela menina lá que engravidou, eu engravidei com 14 anos, Ju. Caraca. Então eu fui mãe muito cedo, e eu fui muito, como é que eu vou te dizer, duvidada. Criticada, apontada. Agora não, a vida, acabou tua vida. Eu escutei muitas frases assim, agora tu não vai mais conseguir. Tipo, muito nesse sentido, sabe? Tipo, vai parar de estudar e agora, sei lá, vai parar atrás de um balcão, fazendo, né, aceitando o que tiver que aceitar. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu disse, nossa, eu paguei isso aqui. Sim. Foi um momento, eu construí isso, assim, então pra mim foi... E daí comigo tava a minha filha, o meu filho. Teu segundo filho. O Pedro tem 9 anos, que é a minha paixão, assim. E, né, a gente tava ali... Gente, eu sabia que essa história ia ser incrível, viu? Então, foi algo que, tipo, a gente consegue, né? Sim. A gente consegue. Então, eu lembro daquela menina que não tinha condição, que, né, teve uma vida difícil, e que a gente conseguia, assim. Então foi muito lindo para mim viver aquilo ali, foi muito especial a marca, e daí eu tive uma aceitação incrível na minha marca, assim. As pessoas, elas compraram essa ideia. É relacionamento, né? Eu digo que venda, tu ter um negócio é relacionamento. Então, uma das coisas que hoje, dentro da Pod, eu prezo mais é o relacionamento. Então, a minha marca, ela foi surgindo, eu fui criando... Daí, eu disse, vou vender atacado. Eu tive essa ousadia de pensar que eu iria vender atacado. Eu fiz as peças para atacado e chegou a pandemia. Eu tô tentando, né? Daí tu me direciona para eu não falar demais. Tô pulando algumas etapas. Daí, eu vou fazer o atacado e na pandemia... Chegou a pandemia e eu tinha as peças, eu tinha feito tipo 50 blazer, eu achava que era um número absurdo, que isso daria para ser um atacado. Chegou a pandemia, eu digo, meu Deus, essas peças todas chegaram, e agora? O que eu vou fazer? A loja fechada, o que eu faço? E eu ia fazer esse lançamento em Paris. Caraca. E daí tava tudo... dessa mulher, gente. Não, é assim, ó, beleza, duvidaram de mim, fui mãe aos 14 anos, as pessoas achavam que eu ia ficar atrás de um balcão, e aí eu mostro pro mundo e pras pessoas, e inspiram, que bom que tu tá aqui, que bom que tu disse sim pra vir aqui contar essa história e inspirar outras mulheres. Obrigada. E aí você realmente fez acontecer o negócio.
sabe? É inspiração total. Ai, obrigada. Porque às vezes tem gente que tá com uns desafios que, comparado a ser mãe aos 14 anos, né? E acredito que esse é só um detalhe da tua história, porque atrás disso deve ter vindo muita coisa, que desiste, que dá justificativa, que não tem essa coragem, que fica o tempo todo achando um culpado. Sim, e aí você vem aqui e você fala que você construiu tudo que você construiu na base da coragem, mas principalmente da ousadia. Da ousadia. Ai, que bom. E eu pensei, o que eu vou fazer com essas peças? Eu vou vender elas dentro da minha casa. Eu peguei todos os dias, eu tenho, do meu perfil, assim, quando acontece algo ruim, eu consigo reagir rápido. Então, a pandemia chegou, eu não fui, é de cada um, né? Eu não fui aquela pessoa que se abateu. Eu acordava todos os dias e eu mantinha a minha rotina de me maquiar, de me sentir bonita, mesmo dentro da minha casa, tudo fechado. Mas vamos parar pra pensar, né? O que é esse cenário perto de um cenário que tu viveu sendo mãe aos 14 anos? Eu não consigo nem imaginar. É desafiador. Entendeu? É desafiador. A minha mãe, né? A minha mãe, ela foi muito importante, assim. Eu fui criada só pela minha mãe. Então, ela foi uma pessoa que não deixou muitas coisas ruins chegar em mim, eu grávida. Eu não via ela tanto bloqueava. ela bloqueava, então ela não focava muito nesse negativo do preconceito. Então, boa parte deles eu acabava até não vendo, porque eu acho que ela me falava tantas coisas positivas que eu não via. E daí, sobre a pandemia, eu comecei a fazer provador dentro da minha casa. No início, eu fiquei com receio. Eu digo, nossa, situação difícil, tá? Vou estar querendo vender alguma coisa. E daí, eu comecei a ver que as pessoas começaram a me pedir. Resumo, tem demanda. Tem demanda. Eu digo, eu vou continuar. Eu me mostrava maquiando, mostrava como que era a minha rotina, conversava sobre outras coisas e eu fui vendendo. E aquilo que para mim era atacado, eu vendi dentro da minha casa. Caraca. Tipo assim, eu vendi boa parte, eu esgotei algumas peças dentro da minha casa. Inclusive, daí eu tive... Sempre tem anjos, né? A Mari Amaral ofereceu para fazer umas fotos para mim. A Fran Taveira também, na época, chamou para fazer umas fotos. Eu vendi pijama, que eu disse, vou vender pijama, vou vender look conf, daí aquela coisa toda. Sim, vou seguir o que estão pedindo. E assim, eu vi que a marca não era para atacado. Ela era para ser o meu diferencial da minha loja. E daí chegou um momento que eu amadureci e eu pensei, nossa, não combina mais esse up. Porque eu já não gostava, aquilo ali no meu ouvido, ele já não soava bem, eu digo, já não combinava. Não combinava mais, e eu disse, eu preciso fazer um reposicionamento. Eu preciso mudar o nome da loja, eu preciso reposicionar. E foi incrível, porque como um nome faz diferença. Faz muita diferença. E daí o Pod Mais, eu falei pro meu marido assim, vamos botar então Pod Brand. Só que eu não vendo só Pod Brand, vai confundir a cabeça das pessoas, né? Com a minha marca própria, já estava fixando esse nome, e as pessoas vão achar que é tudo marca própria. Eu tenho multimarcas, né? A gente vende leves, vende outras marcas. E daí veio dele. Ele falou para mim, ele assim, a gente tava vendo Disney+, daí ele falou assim, bota Pod Mais. Nossa, na hora que ele falou, eu digo, é isso? Só que ele falou... A importância, de novo, do marido. Isso, da pessoa que enxerga, de estar junto, né? De estar junto. Só que ele falou com um intuito diferente, que era o mais dele, era tipo, que existia a Pod Brand, mais multimarcas. Sim. Só que daí, na hora que eu escutei, eu digo, nossa, mas é sensacional, você pode ir mais. Então, entre tudo, casa muito com o que eu acredito. Porque eu sou aquela pessoa que eu só consigo trabalhar com o que tu acredita. Com o que eu acredito. Eu tenho... Para mim, a satisfação do cliente, ele tá acima de tudo. Então, se tu comprar algo comigo e tu dizer que tu não usou, eu fico chateada com aquela situação, porque eu gosto dessa satisfação. Isso é algo que precisa estar bem junto com a minha entrega. E daí a Pod Mais veio com isso, assim, as pessoas começaram a entender e fazer sentido com a minha missão. Não, e aí faz a interpretação, né? Eu acredito que, claro, tem o propósito do ser multimarcas, mas pra mim pegou muito essa questão realmente do merecimento, Ana. Sim, de merecimento. Porque é natural, né, dentro do processo, assim,
Eu sempre tive um desafio no meu vestir. Sempre. Tanto que eu fiz consultoria de imagem. A Lília é uma pessoa que sabe que tá sempre comigo, assim, porque eu sempre fui do básico. Tem que comprar o básico para usar depois. Precisa pensar no que vai combinar, sabe? Essas coisas. E eu nunca fui ousada no vestir. Hoje, eu me considero linda, mais ousada. Ousada, tá disso. Eu sou bem ousada, né? É treino, tá, gente? Tudo é treino. Não nasci assim. Pra quem tá chegando hoje, eu não nasci assim. Eu construí isso. E quando eu vi a Pode Mais, assim, a proposta, os looks, a mulher que sai de lá, o vestir dessa mulher, a comunicação dessa mulher, que eu acho que é o mais importante, eu entendi, assim, cara, essa loja ganhou o meu coração. Ai, que bom. É isso, se permitir, né? Eu sempre falo que quem trabalha lá comigo, eu tento passar isso, assim, da mulher, ela chega ali, às vezes, achando que quer tal coisa, e a gente conseguir mostrar que o que ela precisa não é aquilo. Então, ela sai dali com o sentimento de, nossa, eu posso mais, então eu podia ir além. Então, é a questão que eu falo do batom vermelho. Então, a gente fala bastante disso, de tu ter coragem, às vezes, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma mania de achar que só fica bonito no outro. Sim. E se tu se permitir, ele com certeza vai ficar bom em ti também. Então tem essa questão de tu se permitir muitas vezes te olhar com um outro jeito, porque a gente tem muita mania de olhar pro outro às vezes com um olhar de tipo que a pessoa ela pode, eu não posso, e a gente pode mais sempre. Sim. Porque tu dentro da tua essência tu consegue ir muito além do que hoje tu faz, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né? Se tu entende a essência da pessoa e se a pessoa se conhece, cara, ela pode explorar um universo que nossa, é sensacional, incrível. É sensacional. Se eu pegar a Juliana básica e a Juliana de hoje... É muito diferente, porque a imagem importa, né? A gente sabe que a imagem é algo que importa muito. Ela não é sozinha, mas ela é a primeira impressão. E essa primeira impressão, ela é muito fundamental, porque o cuidado contigo é um cuidado contigo e com o outro, então ela vai além. Então hoje o que a gente tenta oferecer dentro da Pode Mais é além da venda. É além da venda, que a gente sinta isso que tu falou, que a pessoa saia dali sentindo que pode mais e se empoderando e sentindo que, nossa, como eu tô bonita, ficando mais confiante. Porque a gente sabe que se a gente tá mais confiante, a gente consegue tudo que a gente quiser. E muitas vezes a confiança tá aí no espelho, né? É o que reflete no espelho. Exatamente. Aí você vai na Pode Mais, você pega um cinto, um look, faz a tua make, e aí se olhou no espelho, gente, já é uma mulher de sucesso. Já é uma mulher de sucesso. Esse é o ponto. E aí virou a Pode Mais. E virou a Pode Mais. E depois foi uma virada. Pode Mais mudou o nome. Eu comecei a perceber que veio essa sofisticação que eu estava trazendo com a minha marca para a loja. Hoje, a marca que eu mais vendo dentro da minha loja é a Pod Brand. Inclusive, amanhã nós vamos ter um lançamento. E assim, Pod Brand... a gente lança, é sucesso, assim, porque daí as pessoas... uns spoilers. A gente traz esse clássico, a gente traz a ideia do atemporal, do guarda-roupa inteligente, da mulher ter algo prático, porque essa mulher de sucesso, ela não tem tempo. Não. A empreendedora... Ela até tem, mas é que o tempo dela é direcionado. Ela tá sempre, né? Então, a gente precisa facilitar. Então, na minha marca, na Pod Brand, a gente traz o quê? Essa facilidade da pessoa ter as peças que vão conversar entre si e que tu vai botar, tu vai estar elegante. Então, tu não precisa pensar muito, botou e tu vai estar linda e maravilhosa. A ideia hoje é essa. Perfeito. Gente, eu amei ouvir a história da Pode Mais. E eu tinha certeza que essa história ela ia ser incrível, assim. Por ser que você, né, o pouco que eu conheço, assim, a Ana falou de venda e relacionamento, e eu percebo isso pelo pouco que eu tô ali e consumindo da loja, aquele cuidado, aquela atenção, aquele carinho, manter isso, né, com a pessoa, eu acho que isso é bem legal, rápida no atendimento, você fala lá nos stories, você dá uma reação, opa, Ju, você consegue vir aqui e a gente manda pra ti, resolve o problema, eu gosto de empreendedora que resolve o problema. A gente tem a palavra principal hoje, que é o que eu tento manter, e é Excelência. Perfeito. E aí você resolver realmente também, né? Eu
tô lá, eu quero resolver o meu look, eu quero resolver o meu palco lá, qual é a roupa que eu vou usar e que vai estar de acordo com o que eu quero comunicar. É isso. E a gente vê isso lá dentro. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. Ai, gratidão pelo teu tempo e principalmente por abrir a tua história, que é linda. Tenho certeza que muitas mulheres se inspiraram a partir de hoje aqui contigo. Ai, obrigada, muito obrigada. Vamos parar de dar desculpa, vamos parar de usar muleta, porque é sobre isso, né? Quando a gente tem... Eu acredito muito nisso, Ana, eu falo isso sempre. Deus não permite que a gente passe por aquilo que a gente não consegue suportar e nada é de graça e em vão. Eu não posso ter a minha história e não compartilhar ela, porque eu tenho certeza que a minha história ela é inspiração. Deus usa a gente, né? E quando a gente abre a boca para falar, para compartilhar, para mostrar que é possível e que a gente pode mais, quantas vidas podem ser transformadas? Quantas mulheres talvez hoje estejam num desafio, talvez vivendo a mesma coisa que tu viveu e achando que o mundo acabou, aceitando e acreditando no que as pessoas estão falando para ela. E de repente tu vem aqui e tu mostra que não precisa aceitar o que os outros falam, né? Você pode assumir o controle da tua vida, das tuas decisões e escolher fazer diferente. É isso. E é o sucesso. É isso. Ana, a gente tá finalizando já o nosso papo. O que tu falaria para essas mulheres que hoje estão nessa situação, assim? Com tudo que tu já viveu, com tudo que tu já superou, o que tu falaria para essas mulheres? Acho que o principal eu falaria para colocar Deus acima de tudo, porque sem Deus nada funciona. Eu acho que Ele tem que ser a base da nossa vida. Colocar a nossa família como prioridade e ter coragem, porque os desafios eles vêm, só que a gente com Deus e com a família a gente com certeza consegue chegar onde a gente quer. Perfeito. Para mim, essas bases elas são fundamentais. E a gente se olhar no espelho todos os dias e conseguir enxergar que a gente pode, que a gente consegue e que a gente tem força para conseguir o que a gente quer. A gente só precisa persistir, porque se a gente não persistir, a gente não chega. A gente precisa persistir, acreditar e entendendo o processo, que ele vai ser assim. Não é reto, não é uma linha reta. Não. Acho que 3 palavras que ficaram bem fortes aqui pra mim hoje, né? Coragem, persistência e ousadia. Tem que ser ousada, gente. Se não for pra fazer barulho, nem vem, nem chega. Se não for pra lançar, se não for pra lançar em Nova York. E agora, em maio, nós temos uma novidade. Vai ter um super lançamento aí. Esse vai ser... já tô dando spoiler. Pra quem quer acompanhar essa novidade, qual que é o arroba? Pode.mais. Pode.mais. Acompanha Isso, a Ana lá, ativa todas as notificações. Que em maio a gente vai ter algo bem, bem sensacional aí também. É isso aí, Ana. Gratidão pela tua fala, pelo teu tempo, por chegar aqui e compartilhar com essas mulheres a tua história. Obrigada, Taju, pelo convite. Muito obrigada. Adorei estar aqui, conversar contigo um pouquinho e dividir isso contigo. Obrigada, tá? Gratidão. Gente, esse foi mais um Papo de Sucesso. A gente está encerrando aqui esse episódio, mas eu te vejo no próximo.